Agora sim. Agora sim. Aquest estiu, viu el grec. Hola, bon dia. Estem aquí per presentar l'espectacle Que de la força amb Carolina Bianchi. Ho sé, només volia dir bon dia i explicar que farem la roda de premsa en castellà perquè ella ens pugui seguir. Haremos la rueda de prensa en español para que podamos hablar. Tú contestas en portugués y todos los periodistas tienen el interfono y también online pueden seguirlo en español y portugués. Sí. Sé que me entiendes, pero si hay alguna cosa que podemos pasar al portuñol directamente. No, está perfecto, gracias. Muy bien. Pues repito, buenos días. Estoy feliz que estés aquí, muchas gracias. Yo también, muy feliz. Porque en el festival para ello tengo una simpatía especial también para artistas brasileños. No hemos tenido muchos, espero que cada vez tengamos más. Y creo que conocemos poco el arte que se hace en Brasil. Sé que también es tu primera actuación en España, entonces hay muchos elementos que para mí en el festival son importantes. Traer artistas brasileños, enseñar lenguajes no conocidos, traer como personas que están investigando y haciendo su trabajo. En este caso sé que hubo una relación como de confianza de vamos para allá, hacemos la presentación, pero ahora te tengo que dar las gracias porque vienes con una aura increíble de éxito en Aviñón, artículos en Le Monde. Bueno, fantástico. Sí, esto fue muy sorprendente, así como estamos veniendo de una ola muy impresionante que sí, que no esperábamos, pero está lindo. Muy contentos de terminar esta primera gira acá en Barcelona, en España. Esta primera gira habéis hecho Aviñón, Frankfurt, Barcelona y después sé que hacéis otra más adelante en otros festivales de Europa en agosto, septiembre creo, ¿no? En La Batía, Hamburgo. Sí, vamos a Cavés en Bruselas, vamos a Frascati en Ámsterdam, Anjou en Berlín y vamos a Glasgow. No está mal. No está nada mal. Una primera parte de la trilogía. Yo he visto tu trabajo anterior también. Yo creo que hoy vamos a entrar un poco más en contenido. He visto también Lobo, otros espectáculos que habéis hecho en Brasil que realmente me emocionaron. Nos gustaría que nos contaras un poco más de tu trabajo, cómo es tu trabajo, desde dónde te aproximas en tu trabajo también anterior y en este caso quizás también nos cuentes un poco más de toda tu investigación, porque aunque parece un trabajo sencillo, detrás de este trabajo realmente hay un laboratorio muy largo, mucha investigación, mucha profundización, muchas lecturas, muchos discursos y has trabajado mucho para este resultado, no es tan simple lo que presentas, pero quizás nos cuentas algo un poco de tu trabajo anterior y después de todo el proceso de investigación que ha conducido a este proyecto. ¿Me sigues bien? Perdona, hablo muy rápido. Súper bien. ¿Puedo contestar en portugués? Voy a contestar en portugués entonces. Essa jornada com essa investigação, com esses trabalhos, com essa companhia que chama Cara de Cavalo, vem desde 2016. Eu sempre trabalhei com teatro, então a minha vida foi trabalhar com teatro. Comecei com uma formação de atriz e com isso já escrevia muito também, sempre escrevi. E aí acho que a direção, enfim, vem como uma consequência desse desejo de colocar em cena essas elucubrações sobre certas
sensações e acontecimentos. E começo em 2016, então, a trabalhar com esse grupo, que é a Cara de Cavalo, que é uma companhia... Em que cidade? Em São Paulo. Eu sou de Porto Alegre, no sul do Brasil, mas me mudei para São Paulo e morei 15 anos aí. E comecei com essa companhia, que é uma companhia que também ela mesma vai se mudando de forma e de cara. A gente vai transitando entre funções. Eu sempre sou diretora e autora dos trabalhos, também estou em cena performando os trabalhos. Mas, por exemplo, O Lobo, que foi um espetáculo que você mencionou, de 2018, foi um trabalho que eu fiz com... Eu fiz uma open call para... Homens, não? Só com performers homens. Então, também acabei conhecendo muita gente. Foi um trabalho em que fiz com pessoas que ainda não tinha conhecido, pessoas que passaram a trabalhar comigo e estão trabalhando comigo até hoje. Então, acho que a cada trabalho, essa companhia também vai se organizando nessas dinâmicas que são necessárias. E em 2020, eu mudei para Amsterdã. Eu começo o mestrado, eu fiz o mestrado na Das Theater, era a pandemia, e foi onde eu falei, vou parar, vou voltar a estudar, e começo essa pesquisa da Cadela Força, que também já estava acontecendo. Acho que os espetáculos, eles sempre vão contendo em si, de alguma maneira, todos os espetáculos que você vai fazendo. Assim, eu tenho essa imagem de que uma peça está sempre grávida da outra, né? A gente não está criando nada que vem do nada, né? A gente está vindo de uma experiência que vai se aglomerando, se aglutinando com outra, e, de repente, você vai parindo esses pedaços, esses bebês Frankensteins, assim, que são essas peças que vão se costurando de pedaços umas das outras. E acho que o Cadela Força, esse projeto dessa trilogia, é um aprofundamento de coisas que já estavam sendo ali, de alguma maneira, tocadas aos poucos no Lobo, no Tremor Magnífico, que foi o espetáculo que eu estreiei logo antes da pandemia começar, que já traziam esses sentidos de tentar elaborar a violência, né, de tentar encontrar imagens para algo que não tem sentido, né? Então, como é que a gente nomeia certas coisas, como é que a gente encontra palavras, encontra a linguagem para transpor essa violência no palco, geralmente conectada com a violência sexual. Esa es un poco también la pesquisa, ¿no? La investigación que estabas desarrollando, porque el trabajo se llama DAS, el sitio de investigación en Ámsterdam. Esta investigación sobre la violencia sexual, de alguna forma, ¿por dónde transcurre? Porque en este espectáculo empiezas también investigando algunas acciones de performers, quizás más relacionadas con artes visuales, y realmente en el trabajo hay también un reconocimiento a ciertas artistas que habían trabajado sobre este tema, pero más desde las artes visuales que desde el teatro, ¿verdad? Sí, porque siento también que a cada trabajo, cuando vas a hablar de la violencia, porque en la realidad también não me interessa muito falar de... Estás falando espanhol. Ah, desculpa. Gente, viajei. Lo digo por la traductora, pobre. Podes falar português. Não, o que eu dizia é que eu sinto que me interessa menos pensar em discutir ou trazer as questões da violência sexual, da violência de gênero de maneira panfletária, de maneira... que se restrinja no âmbito do depoimento. Então, acho que, para mim, esses espetáculos são uma tentativa de, através do teatro, através das artes, né? E aí eu estou falando isso porque você traz esse elemento das artes visuais, tentar vasculhar como encontrar a linguagem para isso estar no teatro, né? O teatro dá conta dessa discussão? Acho que isso é uma pergunta que aparece no espetáculo, né? Eu acho que eu não parto do pressuposto de que o teatro é o espaço que pode discutir. Eu não sei. Então, eu sinto que a peça é uma grande pergunta, é uma grande investigação sobre... É possível que, através do teatro, a gente consiga criar uma linguagem
para se aproximar dessa brutalidade, o que a gente faz com isso? O que a gente faz da violência? Né? Então, nesse caso específico da violência sexual. Então, eu sinto que quando começa a investigação da Cadela à Força, e eu estou obcecada pela história da Pippa Bacca, que é uma performer italiana que foi estuprada e assassinada durante uma performance em que ela pegava carona, vestida de noiva, passando por países que tinham recentemente experienciado situações de guerra, né? Saindo da Itália, ela queria chegar a Jerusalém e acontece essa tragédia. Eu me vejo obcecada por essa história e penso que o ponto em que consigo me encontrar com essa mulher, para além de um reconhecimento também de violência sexual em comum, é que somos artistas. Então, acho que, para mim, tinha ali uma investigação a ser feita ao redor da própria história da performance art. Entendeu? Qual é o espaço que o mundo também oferece para que mulheres tenham esse imaginário, né? O que eu quero fazer, o que eu quero fazer com o meu corpo, como eu quero traduzir determinadas situações através da performance. Então, eu realmente precisei voltar, como eu falo na peça, eu precisei vasculhar essas histórias das mulheres que estavam trabalhando com a violência, né? Através do corpo, através da performance art. E isso é um ponto de partida dessa jornada da peça, né? Digo, do primeiro ato. O segundo ato já vai muito mais na questão do teatro mesmo, né? O teatro pode sustentar, ele pode ser um espaço onde essas histórias podem escorrer, né? O que a gente precisa inventar? Qual é o nível de invenção que precisa existir ali para a gente segurar a barra dessas histórias? Segurar a barra é uma expressão bastante brasileira, assim, mas segurar esse rojão desse tipo de história. Tu trabajo crea una conexión emocional muy fuerte con el público también. ¿Es aquí donde está el teatro, en esta conexión emocional que creas con el público? ¿El acto colectivo de ver una escena colectivamente, quizás? Creo que sí, Cesc, porque para mí también esta cuestión de la violencia sexual es que es algo que supuestamente no debe ser discutido en el espacio colectivo, ¿no? Son cosas que guardamos entre nosotras como toda una vida y que son para se quedar en el espacio privado, ¿no? Se quedar en secreto. Entonces, creo que hay en este espectáculo dos puntos para mí que son muy importantes. Estou falando espanhol de novo, gente, desculpa. Si te sientes más cómoda en español, vamos a la traductora, va a hacer un café. Não, desculpa, gente, desculpa. Foi um verão muito intenso. Como te sientas mais cómoda, Carolina? Ai, desculpa. Não, o que eu queria dizer é que... Eu vou voltar. O teatro, acto coletivo, acto Sim, individual, porque essas são questões que supostamente pertencem ao espaço privado, né? São histórias que nós supostamente não devemos discutir, né? No espaço público. Não sei, nós fomos criadas, a minha geração ainda é uma geração que é isso, você vive abuso, você vive violência sexual. Primeiro, você não tem um apoio, né? Assim, demorou muito tempo para que hoje em dia a gente pudesse também discutir essas questões de uma maneira tão aberta, tão coletiva. Então, para mim, o teatro funciona como esse espaço de coletivização dessas experiências, né? E aí eu acho que tem uma questão sobre escuta também. Então, acho que o trabalho do espectador é um trabalho. E aí, quando eu digo trabalho, é assim, qual é a lida que precisa ser feita durante esse espetáculo, né? Tem um trabalho ali que precisa acontecer, que é isso, é de escuta, de leitura, de ficar recebendo mesmo muitas histórias de abuso e de violência. E como a gente escuta essas histórias, né? Então, essa acho que para mim também era uma pergunta. E como a gente diz, como elas vêm à tona, né? Como é que a gente elabora isso? Né? Recontar uma história de violência sexual também implica em uma estratégia, né? Como é que a gente usa o vocabulário, como é que a gente usa as palavras para isso. Então, eu percebo que tudo isso também está em conexão com a criação de linguagem. E acho que, nesse sentido, a conexão do público está viva porque tem um trabalho em conjunto que está sendo feito aí, né? Entre nós, artistas que estamos ali trazendo essa enxurrada
né, essa tempestade, essa cascata de terror, né, e também através da poesia. Então também acho que a poesia também é um meio aí para a gente se encontrar, né, no teatro e se conectar também. Me gusta que hables de poesía porque al final es la única forma de contar actos tan violentos, ¿no? A través de la poesía. Sí. ¿Hay algún referente intelectual que nos quieras compartir desde el punto de vista de pensamiento feminista o teatral o literatura que crees que es importante para entender mejor tu trabajo? Sí, yo creo que yo soy muy para mí, así como cuando estoy trabajando, cuando estoy escribiendo, tengo siempre como muchas autoras, muchos autores que estão... Quando eu estou escrevendo, eu tenho muitos autores e muitas autoras que estão comigo. No caso da Cadela Força, foi uma pesquisa muito grande, muito extensa. De cara, eu preciso citar o Roberto Bolanho, né? Acho que o seu livro 2666, essa ideia de que esses capítulos... 2666. E esses capítulos que não se encaixam, ao mesmo tempo, também ali essa tentativa constante do Bolanho de descrever a violência, né? De trazer essa violência, que é uma violência que está encarnada também na América Latina, né? Que é onde a gente também tem casos de feminicídio, de estupros assim elevadíssimos, né? O processo de colonização é um processo que traz o estupro como seu carro-chefe, né? Então acho que isso também está ali muito presente na obra do Roberto Bolanho, está muito presente no nosso DNA. E aí eu posso citar muitas autoras também, a Saidiya Hartman, que também vai trazer muito essa questão de como a gente reconta histórias de violência, né, sem reproduzir a violência. A Elsa Dorlan, que vai falar sobre autodefesa, ao mesmo tempo como as sobreviventes de violência sexual, elas precisam elaborar a violência, né? Então também acho que o espetáculo traz essa questão de que a violência precisa estar presente, né? Você não supera a violência, isso é a minha perspectiva, né? Não existe, eu não sou muito da questão da cura, eu acho que isso para mim não existe, você vai passar o resto da sua vida tentando lidar com isso, e aí quais são as estratégias, quais são as ferramentas para isso, né? Então eu acho que essas autoras que trazem mais esse tipo de visão mais no lugar do conflito. Eu estou interessada na questão do conflito e não na resolução, porque acho que esse é o problema que não tem solução, né? Então, eu acho que eu fiquei muito com as autoras que traziam esse conflito latente também. Y para contar este tema, tu estrategia es poner el cuerpo. Realmente la única posible es poner el cuerpo. Es algo que también hemos visto en otras autoras femeninas. En España un gran referente es Angélica Lidl, que también pone su cuerpo siempre. No sé si es una actitud también obligada, necesaria por parte de autoras, directoras, de tener que poner el cuerpo para contar cosas. Bom, Angélica Lidl, acho que ela é uma referência para todas as mulheres que escrevem e dirigem e atuam, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um espetáculo dela, para mim, foi de um impacto absurdo. Acho que a questão de colocar o corpo e a maneira como a gente coloca o corpo também tem a ver com não sei, uma necessidade quase como o que você está precisando invocar nesse trabalho, né? Qual é o destino que esse trabalho precisa, o que está sendo negociado entre você, a autora, e o trabalho, né? No caso desse primeiro capítulo de Cadela Força, onde eu passo, o meu corpo também vai fazer uma performance, né? Eu tomo um Boa Noite Cinderela em cena, um rape drink. Então, no caso, isso é uma coisa que eu não poderia pedir a uma outra pessoa que passasse por isso, né? Só o meu corpo poderia ativar esse turbilhão, essa memória, ou, enfim. Então, eu sinto que há é quase como qual é o caminho dramatúrgico
que esse corpo precisa passar, qual é a jornada que esse corpo precisa enfrentar dentro do próprio trabalho, né? Não como um lugar de superação, porque tampouco acredito nisso, né? Acho que o espetáculo ele não é realmente, assim, eu estou insistindo nisso, mas ele não é essa tentativa de redenção de uma história de violência sexual ou de histórias de violência sexual, né? Mas o corpo como um meio de se discutir, né? De se atravessar aí uma jornada e ver o que acontece, né? Voy a pedirte que nos cuentes un poco más de la trilogía, después pasaremos a preguntas por si hay alguna cosa, claro. Pero cuéntanos cómo va a seguir un poco esta... Porque sí. Tu idea son 3 partes, aunque sí. en esta ya hay 2 partes, pero vas a seguir con 2 partes más para estrenar en 2025, ¿verdad? Sim, sim. Essa primeira parte que nós fazemos amanhã e sexta-feira aqui no Greg é um primeiro capítulo que se divide em 2 atos, né? No primeiro ato é uma conferência onde eu tento, através da história recente da performance art, também falar dessa performer, da Pipa Baca, e do que acontece na sua performance, e compartilho com o público essa minha obsessão por essa história, que tem também muitas camadas, enquanto faço essa performance também, né? Então, enquanto estou me sujeitando a uma performance, onde eu vou dormir, né? Tomar um Boa Noite Cinderela, e significa dormir em palco. Né? Então, há um segundo momento da peça, onde as outras performers e os performers dessa companhia ocupam esse espaço, aí de uma maneira onde também eles... Há uma questão mais sensorial, mais poética, né? O espetáculo ele dá uma virada para uma outra forma mesmo de conversar sobre esses assuntos, aonde com o meu corpo dormido, né, vão se construindo tus pensamientos também. Isso, vai se construindo essa atmosfera meio de sonho, de pesadelo, onde é quase como se o que acontece dentro desse corpo que está dormido, né? O que passa, o que vem, o que pode acontecer, né? Teatro como um espaço que não é seguro, né? O que pode acontecer? Quais são as dimensões, né? Desse sono pesadelo. Aí a segunda parte da trilogia, para mim, vai se voltar mais para uma questão sexual mesmo, né? Assim, essas reminiscências sobre como esse imaginário sexual é afetado, né? Depois de um trauma, enfim, envolvendo um estupro. E a terceira parte da trilogia se foca na Brotherhood. No te vamos a preguntar mucho porque todavía es para 2025, entonces tenéis tiempo de pensar, y ahora quizás sí es el momento de abrir a preguntas o si quieres tú añadir alguna cosa más para los compañeros de la prensa que están aquí. Hola. Sí. La Ventafocs, sí? Bueno, deixa que ella contesti. Si pots preguntar-me en castellà, creo que ella t'entendrá. ¿Te la tomas de verdad la droga? O sea, vemos cómo te afecta de verdad, ¿no? Sí. Y entonces cuando te preguntabas que por qué interpretabas tú, supongo que también hay un cierto pudor de obligar a otra persona a hacer esto. Não creio que é um pudor, é como essa é a minha tarefa. Essa é a minha tarefa, porque ela está conectada com questões muito mais complexas de memória, de como atravessar esse espetáculo, né? Como o meu corpo atravessa esse espetáculo no sentido quase da criação da própria coisa, né? Quase como é como eu devo atravessar esse trabalho nessa dinâmica. Ela não pode pertencer a outro corpo, né? Porque isso está conectado a uma história que é desse que pertence a esse corpo. Sí, la pregunta següent per contestar-te és que està tot molt controlat. Que en principi no és que hi hagi un risc.
per la seva salut. Sí, y yo quería saber, tú a nivel personal, en cuanto a violencia contra las mujeres, ¿has tenido alguna experiencia en este sentido o no? Sencillamente has investigado. ¿Cuál es tu, sabes? Sí, tuve experiencia, sí. Y entonces, ¿crees que realmente la gente se puede ¿qué esperas cómo esperas que esto pueda influir para quizá cambiar algo que parece que está incrustado en nuestra sociedad, por desgracia? Eu vou dizer uma coisa muito difícil. Eu não acho que esse espetáculo vai mudar nada. Acho que se eu dissesse que isso muda alguma coisa, eu estaria sendo muito pretensiosa. Mas, contudo, eu acho que a experiência de coletivizar essas histórias dentro de uma sala de teatro pode mover algo. Pode, não sei, algo pode não sei, se mover, algo pode acontecer. O teatro tem essa questão coletiva, né, de alguma transformação. Eu não sei se eu diria que ela é geral, que não sei se eu entraria nesse âmbito, mas algo nesse compartilhamento, e isso a gente tem visto pelas últimas apresentações que fizemos nos festivais, que algo acontece, mesmo pela maneira de falar do trabalho. Eu sinto que essa coisa de buscar as palavras, ou eu vejo que também, de um lugar para o outro, a gente apresentou em Avignon, quando chegamos em Frankfurt, muitas mulheres tinham sido avisadas por suas amigas, companheiras, dizendo, vejam esse espetáculo. Então, não sei, tem algo que vai se criando aí, que vai deixando um rastro que me parece alguma coisa. Tú ya has hablado antes que, de alguna forma, hablar de esto ya es mejor que el silencio, ¿no? Colectivizar Totalmente. es mejor que callar, ¿no? Sim, totalmente, totalmente. Entonces, ¿hay una parte de ti en el espectáculo o es todo inspirado en Pipa? Es que no lo acabo de entender esto. Totalmente. Há muito de mim no espetáculo. Acho que todos os espetáculos que eu faço têm muito de mim. A coisa é que, acho que vendo o espetáculo, fica ali, né, paira no espaço, que sim, que há uma história minha que está implicada, né, nesse trabalho. Mas eu tenho feito esse esforço de sair um pouco dessa narrativa autobiográfica, né, e perceber que o meu interesse nesse trabalho é que minha história está misturada, está completamente amalgamada com outras histórias, né, que é como você também estava falando, essa coisa que vem de muito tempo, né? Então, acho que, para mim, o meu interesse é burrar essas linhas do tempo dessas histórias, né? E sair desse ponto, porque eu também tenho me questionado o que é um espetáculo autobiográfico, né? O que a minha narrativa precisa estar adiante dessas, se sabemos que, provavelmente, muitas de nós nessa sala compartilhamos as mesmas histórias. Então, para mim, tem essa coisa de eu quero me misturar com as artistas que eu me inspiro, eu quero me misturar com essas memórias dessas mulheres, com as memórias do que resta das suas vidas. Eu não sei, eu acho que mas sim, também estou ali completamente. Quizás también es interesante decir que no es un espectáculo autobiográfico, pero lo que pasa en escena es real. Acho que isso é muito, muito verdadeiro. Esto es una cosa, claro, ¿cuánto de teatro hay en el espectáculo? Sí, es una de las cosas que, porque no sé si precisamente es parte de lo que tú quieres, o sea, que la gente salga con la duda.
Eu acho que a dúvida é um ponto interessante, porque sobre a dúvida, a palavra da mulher está sempre em dúvida, né? Acho que a primeira coisa depois de uma violência sexual é a dúvida sobre a nossa palavra. Então, assim, sobre o ato que estou realizando, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas sobre as minhas memórias, sobre as marcas. Mas o lance é que o Boa Noite Cinderela, que é uma droga que apaga a memória, também traz consigo a dúvida. E aí, o que aconteceu? Né? Então, acho que o espetáculo opera na mesma lógica da própria arma que é usada contra, né? Então, assim, essa questão dessa memória borrada é uma consequência também do próprio Boa Noite Cinderela. Então, como é a lógica? Como falar dessa dramaturgia a partir desse elemento também, né? Não à toa está no título desse capítulo, né? E é um ponto muito importante do trabalho, né? Y claro, tú que te tomas esta droga para hacer el espectáculo, ¿qué recuerdas del espectáculo después? Essa pergunta, sim. É muito louco, porque passei muito tempo ensaiando esse trabalho, foram 3 anos, né? E eu sinto que, quando nós estamos fazendo os ensaios gerais e eu estou de fora, eu fico nostálgica do próprio trabalho, porque eu não vejo essa segunda parte, né? Eu trabalho com uma dramaturga, Carolina Mendonça, que assiste, né, a segunda parte e depois pode dar os comentários, os feedbacks. Ela é minha parceira de criação nessa pesquisa. Então, eu sinto que também tem isso, tem uma coisa que é uma entrega que precisa existir, né? Eu tenho que entregar o trabalho, né? Eu preciso perder a minha própria peça. Há um sacrifício, uma vez que eu estou falando da Pipa Baca e dessas histórias, há uma perda, eu preciso estar vulnerável e perder mesmo uma parte do trabalho. Então, eu não sei como foi, eu não lembro, eu não... Como muchos autores também, não? Como autores de literatura que, al final, seu trabalho lo entregam, não? Sim, mas nesse caso ainda, eu estou dormida, eu não sei como foi. Eu não sei o que aconteceu, se algo deu errado, se algo eu fico sabendo depois. Não vês os aplausos? Não, nos aplausos, sim. É que eu não quero dar spoilers do final da peça, louca. Mas veremos. Não, tô brincando. Mas, sim, acho que tem uma perda aí, tem uma coisa que é entregue. E, ao mesmo tempo, por isso também a insistência no grupo, nessa confiança da construção coletiva, né? Um coletivo a quem eu entrego isso, e entrego feliz, porque estou trabalhando, estou construindo vocabulário com essas pessoas há muito tempo. Então... En esta segunda parte hay más de construcción coreográfica, de imágenes, escenas... Cuéntanos algo un poco, aunque tú no lo has visto, pero un poco como uma pequena descrição desta segunda parte. Sim, não, eu ouvi muito e dirigi ela, né? Na verdade, eu só faço essa performance durante o espetáculo. Ela foi totalmente dirigida, coreografada. Ela é uma junção mesmo de camadas e camadas e camadas de... Sim, acho que tem muitas questões ali de movimento, mas mais do que isso, assim, acho que a gente... Nosso grupo trabalha muito com... A gente diz isso assim, qual é a prática desse trabalho? Né? Acho que tem uma coisa de... A gente está sempre fazendo uma prática, o que significa que é algo que está ali muito vivo, sendo buscado, investigado enquanto o trabalho está acontecendo. É menos sobre reproduzir uma coreografia e mais sobre como a gente vai atravessar esse deserto dessa segunda parte hoje, por exemplo. Então, essa sequência de cenas que vão acontecendo, que vão se acumulando nessa segunda parte, tem uma coisa disso, assim, é uma dramaturgia que o grupo precisa estar o tempo todo especulando, movendo, mexendo, né? A gente usa muito essa imagem de como é como se a gente estivesse mesmo num grande lixão, assim, pegando umas coisas, vendo o que emerge disso, o que aparece. Então, é um trabalho ali, o elenco está também movendo esse espaço para que essas histórias continuem escorrendo. Eles têm uma função super árdua e super importante no espetáculo,
né? Que eu acho que também tem a ver com essa escuta, né? Como criar espaço entre esses grupos para que essas coisas possam escorrer, possam seguir acontecendo, assim. Se van creando imágenes de alguna forma que tienen que ver con también estas historias que has dicho que se mezclan, ¿no? Sim, porque vem do inconsciente também, vem da poesia, né? Então são imagens que às vezes eu não sei explicá-las, né? Que elas, para mim, elas não são da ordem do é isso, porque determinada coisa eu associo com isso. Elas são um emaranhado de associações, né? Elas são uma tapeçaria de imagens, de ideias, de coisas que vão se conectando, que às vezes podem não fazer nenhum sentido se eu contar aqui agora, mas elas vêm desse lugar mesmo, que para mim ele tem a ver com o sonho, tem a ver com o mistério das coisas, né? Menos sobre como explicá-las. E acho que a questão da violência também tem muito que ver com isso, né? São coisas complexas, a gente às vezes não consegue encontrar a palavra. Que vienen de la emoción también, ¿no? Que vem de tudo, que vem de uma avalanche de tudo, de... Muy bien. Vale, pero el resto de intérpretes tiene una función como si fueran actores o qué representan, si representan algo, les has dado una representación o sencillamente Imágenes poéticas quizás, ¿no? o ayudan a construir imágenes y ya está. Para mim, são atrizes, são atores que estão ali movimentando esse imaginário. Acho que essa é a melhor maneira que eu posso descrever. Que estão movimentando esse imaginário, que encarnam esse imaginário, do qual eu compartilho um espaço e essas pessoas habitam lindamente há muitos anos esse imaginário. Compartilhar imaginário é também, acho que, uma coisa que eu amo do teatro, assim, ver essas coisas, essas imagens sendo encarnadas. São encarnações mesmo, muito vivas. É uma palavra que, com muito sentido, não? Encarnação em carne, sim, não? Sim, que dão carne para isso. L'espai escènic el va tenir clar des del principi. Perdona, esta obra viene de mucha investigación. Quería saber, ¿el espacio escénico lo tuviste claro desde el principio? ¿Fue fácil encontrarlo? Sim. Para mim, às vezes as coisas vêm quando você começa uma investigação, eu preciso visualizar o que eu estou... E acho que o espaço é uma dessas organizações. Nesse trabalho eu colaboro com a Luísa Calegari, que é uma cenógrafa, e o Tomás Dessina, que já trabalha comigo há muitos anos. Então, acho que tem um pouco dessa experimentação já muito direta, assim, né? De como já experimentar cenas, tentando tatear um pouco esse espaço de onde isso vem. O nosso grupo é um grupo que, enfim, no Brasil a gente nunca teve dinheiro, de apoios, nada. Então, a gente tinha que criar as coisas de uma maneira que a gente conseguisse mantê-las. Então, também essa ideia de que os elementos são, enfim, estão ali construídos para também dar forma para essas imagens. ¿Cómo describirías tú, para explicarlo a nosotros, a la gente, el paisaje este que has creado? É um pesadelo. Perdona, pero con las imágenes que hemos visto es una pesadilla, pero es muy poética, es lo que decías, Sim. ¿no? Porque se ve como esta casi una cenicienta dormida, ¿verdad? Allí con las Sim, flores. mas os pesadelos são lindos também, né? A gente fica intrigadas com os nossos pesadelos. A gente acorda e fala, uau, tive um pesadelo. Os pesadelos, né? Porque a gente fala o sonho e parece que o sonho o sonho, para mim, e o pesadelo, eles são uma extensão dessa vida. Eles não são uma outra vida, uma outra... Né? Também é um lugar que nós habitamos ali. Né? Então, acho que o pesadelo intriga, o pesadelo tem a sua sedução também. Né? E acho que essa beleza faz parte. No resuelve, pero quizás ayuda Sí. a pensar las cosas, ¿no? Sí, y quizás sí. después, más tarde, puedes Sí. resolver, no sé. Sim, é como quando a gente vê um quadro da Artemisia Gentileschi com aquelas mulheres cortando as cabeças.
Nós ficamos hipnotizadas com aquilo, né? A violência também tem esse aspecto da beleza muito latente, né? Ela nos sensibiliza, ela nos hipnotiza, ela nos seduz, né? Então acho que esse sentido para mim também tem esse lugar, assim. Eu sou visual também, para mim é uma investigação de linguagem, né? Como eu disse, acho que não é só a questão do texto, que também traz uma poética muito específica, mas também como materializar isso no cenário. Lo que te tomas es algo que te deja sentir, o sea, ¿qué tipo? No la conozco mucho, esta droga. En España no existe este nombre. Quizás lo que más Sí, lo llamamos burundanga sería algo más parecido en España, ¿verdad? El tipo de droga. É que existem muitos tipos, né, de Boa Noite Cinderela, depende. E acho que normalmente, muitas vezes, o que acontece é que a pessoa que é vítima de um Boa Noite Cinderela não tem como descobrir o que foi dado a ela, né? Existem 1000 combinações, né, do que pode ser. Combinações de tranquilizantes, que é o nosso caso, existem GHB, enfim, existem milhares e milhares de receitas de Boa Noite Cinderela. Me dicen que no es burundanga, pero no sé qué es. Vale. Yo lo que quería, bueno, si me puedes explicar qué te tomas y después saber exactamente si realmente desconectas del todo o es de este tipo de cosas que a veces dan, que la persona nota lo que le hacen, pero no puede hacer nada, sencillamente está incapacitada para... Eu tomo Boa Noite Cinderela, e isso é o que eu posso dizer aqui, nesse momento, porque eu já explanei sobre isso. Eu tomo Boa Noite Cinderela, que é uma droga que as mulheres... que é colocada na bebida das mulheres em festas para que elas sejam estupradas enquanto elas estão dormindo. Eu não sei quais são todos os efeitos possíveis, eu acho que isso vai depender muito de qual é a droga, o que acontece com essa vítima, com essa mulher. Eu não posso responder uma pergunta tão abrangente, porque tão pouco conheço todas as experiências sobre isso, né? Acho que isso está sendo bem contado no espetáculo, então convidaria as pessoas a verem o espetáculo para explanar mais sobre essa situação específica. Sí, yo creo que tampoco podemos... Son tranquilizantes y está totalmente controlado médicamente. Ese es el mensaje que me parece importante. Ya lo que es o no es un detalle médico que no creo que podamos precisar. No sé, vols preguntar alguna cosa? Sí? No? He pensat que feies així. Yo creo que lo importante es quedarse en lo que hemos contado, el trabajo de investigación, la poética, el teatro, el poner el cuerpo. Creo que ha dicho frases maravillosas. Me parece que has dicho unas frases fantásticas durante esta rueda de prensa que a mí me hacen pensar mucho. También incluso qué es el teatro, qué no es el teatro, porque al final el teatro también es explorar los límites para poder comunicar pensamientos profundos a través de imágenes, a través de construcciones poéticas. Y creo que en este trabajo realmente hay una labor muy profunda de reflexión para contar, para colectivizar, para compartir un pensamiento necesario también hoy en día y lamentablemente también en Europa, no solo en América Latina, pero me parece que conocemos casos muy próximos y es muy relevante que estos proyectos vayan al escenario a través de la voz de una mujer, si me dejas permitir esto también, porque creo que las voces de las mujeres necesitan ser escuchadas mucho más que hasta ahora. Y una cosa, referente a las próximas partes que vamos a ver, hablabas que la última va de la hermandad, la segunda no me ha quedado muy claro, si me lo puedes explicar, y quería saber si lo vas a hacer con el mismo equipo de gente o va a ir variando. Vou variando. Sí, una parte del equipo sí, pero cada obra vai ter uma especificidade muito diferente. Ainda estou nessa elaboração desses trabalhos.
Sí, solo como anécdota, si queréis, fuera un poco de la rueda de prensa, yo sé que ha venido gente a Aviñón de aquí, por ejemplo, Karma Portacelli quedó impresionada con el trabajo, y es alguien que realmente tiene un pensamiento feminista muy importante, y hay muchas personas, mujeres, que han visto tu trabajo y que han sentido que contaba cosas muy importantes. Y si queréis preguntarle, por ejemplo, yo sé que hay varias personas que han visto en Aviñón y han salido muy emocionadas del espectáculo. También con ganas de hablar y con ganas de pensar. No sé si has tenido también algunas reacciones de personas que hayan sufrido violencia que después del espectáculo han venido a hablar contigo o no sé, o han contado sus experiencias hasta ese momento ocultas. Sim, acho que o espetáculo acaba naturalmente abrindo essa porta de comunicação mesmo sobre isso. Eu ainda reluto muito com essa questão desse selo de que os trabalhos de mulheres que estão falando sobre violência ou sejam feministas, né? Assim, porque acho que a gente tem categorizado sempre todas as diretoras como diretoras feministas. Né? Acho que a gente está muito acostumados a ter no mundo, né, assim, do panteão do teatro, muitos grandes diretores que seguem fazendo suas coisas aí, enfim, falando sobre contextos nos quais eles nem pertencem. E esses selos não são lhes dados, né? Então as mulheres estão fazendo um trabalho feminista. Acho que feminista é uma luta, é a minha natureza, mas eu digo sim, mas eu digo porque eu acho que as coisas são complexas, inclusive dentro do espetáculo eu questiono de que feminismo é esse que a gente está falando, porque o feminismo são muitos feminismos, né? Tem muitas diferenças entre o feminismo, né? Tem o feminismo branco europeu, né? Tem o feminismo das lutas das mulheres pretas, né? Da inclusão das mulheres trans nessa conversa. Então eu sinto que a gente fica... Então eu estou falando isso porque eu acho que é importante, assim, acho que esse espetáculo é um espetáculo também que questiona qual é esse lugar em que nós estamos inseridas nessas conversas, né? Assim, qual é a conversa, né? Como é que a gente conversa sobre violência se também tem tanta diferença, né, dentro desse sistema, desse lugar, assim. E acho que ela é uma conversa tensa. Né? E acho que nesse sentido que eu fico falando sobre o conflito, né? Um trabalho que ele traz o conflito, ele não traz as resoluções, as respostas, mas como é que a gente lida com isso, né? Nesse lugar de que é preciso que o conflito exista ali para a gente se deparar com outras formas de pensar, para a gente talvez se mover para outros lugares, né? Menos tentar sufocar e mais tentar deixar mesmo. A merda vir. A merda. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta también online o... No, Sonia, ¿no? Quería preguntar, ¿Cadela Força com Cadela he vist que es puta? No, es perra. Perra. Y entonces, ¿la fuerza de la perra o la perra significado fuerte? En español, ¿cómo sería? La traductora nos perra fuerza. Força Barça. No. Son dos palabras. Es que eso, es que no hay, es como son dos palabras que están colocadas juntas. Y forza. Vale. Perra fuerza. He dicho puta porque lo he puesto en el Google Translate y me ha dicho la fuerza de la puta, lo ha traducido. Perra en el sentido perra animal ou perra en el sentido também despectivo. É que creio que em português, cadela também é usado como um xingamento para as mulheres, assim como perra, creio que em espanhol. Eu diria que isso poderia ser uma conotação, mas poderia, depende da leitura, não é? De cada um. Entesos. Gràcies. Obrigado. Obrigado, has de dir. Obrigado. Perdó. Aquí pagaremos las clases de idiomas, se van a pagar aquí. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa? ¿Algo que no ha quedado claro que quieras aclarar un poco más? ¿No? Pues muy bien, creo que hay, como decía, muchas frases muy interesantes para reflexionar. Ahora sí hay alguien que quiere una entrevista con más detalle, pero bienvenida.
Gracias. Muchas gracias, muito obrigado. Gracias por invitar-me, gracias por arriscar a convidar uma diretora brasileira, um coletivo brasileiro, até então desconhecido aqui nesse território. Eu entendo que isso também é um gesto e, né, eu te agradeço por isso, por arriscar a trazer as pessoas para verem algo que elas ainda não viram aquí nesse territorio. Obrigada. Pues que la prensa nos ayude también con la curiosidad del público y vamos a ver este fantástico proyecto que decía antes viene con estos ecos, tantas expectativas para cumplir, pues esperemos que la gente lo pueda también pensar y disfrutar. Gracias. Vamos torcer.